Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Olha só, no início do governo Lula, ele e a Dilma falavam muito a respeito da herança maldita do FHC. Imagina só, o governo anterior do Fernando Henrique Cardoso vinha controlando a inflação, controlando o câmbio, um tripé macroeconômico funcionando adequadamente, muito bem para o sinal. Então tinha uma economia mais ou menos sob controle, um desenvolvimento razoável, apesar das crises internacionais, e portanto passou realmente uma herança, não das melhores, mas uma herança boa para o governo Lula. E eles começaram a apelidá-la e afirmarem que receberam uma herança maldita, um desastre que tinham recebido. Olha só, esse PT realmente é um desastre. Tudo que ele diz que não é, vai ser. Tudo que ele diz que não faz, vai fazer. E eu, inclusive, um parêntese aí, eu acho que para Dilma ser coerente, né, eu tenho quase certeza disso, ela vai renunciar. Ela vai renunciar, porque ela sempre diz que não renuncia. Tudo que Dilma diz que faz, ela não faz. E tudo que diz que não faz, ela faz. Então ela vai ser coerente. Ela vai renunciar, ela não vai aguentar essa pressão. Não tem capacidade nenhuma para isso. Tá bom? Muito bem. Voltando aí. Então, se nós olharmos o que está acontecendo hoje com a economia do Brasil, com a situação moral do Brasil, esta corrupção imensa, jamais praticada como uma política de governo. Uma política de governo para se manter no poder. Fez-se uma coligação toda controlada e dirigida pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e usaram a empresa ícone do Brasil para transferir dinheiro do povo brasileiro para financiamento da campanha dos petistas e dos seus partidos aliados. Espetáculo, né? Com isso, obviamente, causou uma hecatombe na economia brasileira. Uma destruição total e absoluta. E nós podemos perceber isso claramente através, e sabemos que hoje o Brasil é um país praticamente quebrado, caminhando para isso, para uma explosão fiscal, porque a dinâmica da dívida do Brasil é explosiva. Eu fiz uma fórmula aqui rapidamente, essa fórmula é empírica, vamos dizer assim, a fórmula empírica, né? Que é o saldo da dívida. Olha só, o que está acontecendo com a dinâmica da dívida do Brasil, que é explosiva. Tem o saldo da dívida, ela é corrigida por a maior taxa de juros do mundo. Depois tem a dívida do ano, se junta isso aí e divide isso pelo PIB, o PIB é multiplicado pela inflação e pela previsão de decréscimo do PIB no ano de 2016, ou seja, 4%. Por isso nós multiplicamos por 96. Isso vai dar uma dívida de mais de 90% da dívida brasileira. A dívida brasileira está se aproximando de 80% agora e deve chegar a 90% ou 100% ao final do exercício. Isso é dívida de países que só pode ser sustentável em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Japão, por exemplo, tem dívida acima de 100%. Mas se nós olharmos, o Japão, por exemplo, ele tem uma dívida muito mais do que 100%, quase 200%, chegando aos 200%, mas o Japão, a dívida é financiada praticamente pelo pessoal, por recursos internos, porque existe, como característica do povo japonês, uma necessidade enorme de poupança. Eles poupam realmente quase tudo que eles recebem. Além disso,
o crescimento da economia japonesa é fraquíssimo, etc., mas está ali. E agora, por exemplo, o Japão está pensando em adotar, se não sei se já adotou essa semana, a juros negativos, ou seja, você deposita o dinheiro no banco e você recebe, ou seja, você paga para economizar, tá certo? Isso é que o Japão está fazendo, uma maneira de fazer com que as pessoas gastem no Japão. Os Estados Unidos perseguem uma inflação de 2% que ainda não atingiu. A taxa de juros dos Estados Unidos é baixíssima. Não pode sustentar esse tipo de dívida. Agora, e o Brasil? Preste atenção, a dívida do Brasil é altíssima. É corrigida pela maior taxa de juros do mundo. E anualmente o crescimento dessa dívida é absurdo. O ano passado, mesmo 2014 para 2015, foi 21,7%. Nós podemos esperar algo em torno de 25% a 30% do crescimento da dívida desse ano. Isso vai tornar praticamente o Brasil quebrado, uma dívida incontrolável. A única esperança que nessa mudança aí, nessa queda da Dilma, que vai ocorrer, haja um bom senso aí do Michel Temer, e ao colocar um time de notáveis, eu acho que vai ser fácil, porque todos sabem que o problema do Brasil é a dívida, o déficit público, que é absurdo o que está acontecendo nesse país. Você tem um déficit desde 91. O déficit público está correndo, a taxa de crescimento do déficit público é maior do que a taxa de crescimento da economia, do que a taxa de receitas do governo. Tá certo? E o que é feito para isso? Eles aumentam a taxa do imposto de renda para compensar, para poder controlar essa dívida, ou para poder corresponder à dívida, não controlar, corresponder à dívida. E tanto é que a carga tributária brasileira era em torno de 25% lá em 91, e agora já está aproximando dos 37%. Do jeito que vai, evidentemente as coisas vão se tornar explosivas e vai haver uma verdadeira destruição da nossa economia. Moralmente já estamos totalmente destruídos. Esperança não temos mais nenhuma de que o Brasil seja um país do futuro. Agora aqui vamos olhar quais são os escombros da dívida maldita. Os escombros da dívida maldita são os negócios. Os negócios não estão sendo feitos. Não estão sendo feitos porque os empreendedores percebem com clareza o que está acontecendo. Então eles estão com medo de investir. Eles estão sem norte para investir. Eles estão esperando alguma coisa que se organize o Brasil para que haja investimento. Enquanto isso não há negócio, não há investimentos, não há crescimento econômico. As empresas não crescem, não ganham dinheiro. Sabe o que acontece? Sabe quem que paga essa conta? É o povo trabalhador do Brasil. Então há desemprego. O desemprego está 10 milhões de pessoas desempregadas. Já está mais de 10% a taxa de desemprego no Brasil. Isso é que são os escombros da dupla maldita. Essa dupla que deixou como legado principal uma hecatombe econômica e social do país. Meus amigos, o Lula e seus capangas acabaram com as esperanças de um Brasil do futuro. Nós tínhamos sempre uma esperança que o Brasil seria um país do futuro. Esta perspectiva acabou. Foi destruída com essa dupla incompetente e analfabeta. O que a Dilma está fazendo agora, o que ela fala agora, é um negócio espantoso. Como é que uma mulher dessa ainda tem jornalista repetindo o que ela diz? Dilma não fala nada. Não deveria repetir o que Dilma diz, que é um desastre. Mostra uma pessoa completamente destrambelhada, sem competência nenhuma, sem sensibilidade nenhuma, sem conhecimento algum. Não consegue ter uma frase terminada, um pensamento terminado. É esta a mulher que dirigiu o país. E foi esta que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é o pior, não é pior não, é um pouco melhor do que ela, mas foi esse cara
que cometeu o maior erro político que já aconteceu em todos os tempos. Como é que um cara como Lula, que estava com aquela votação lá em cima, que podia botar qualquer um que seja presidente do Brasil, evidentemente a popularidade dele era um absurdo. Não sei popularidade por quê? Porque ele era um grande político articulador, ou seja, era um cara que tinha capacidade, cara de pau, para comprar e vender deputados, senadores e apoio. Vendia a si mesmo, comprava os outros, e foi assim que ele teve a fama de articulador político. Isso não é articulação política, isso é maracutaia. Tá certo? Para mostrar que ele fosse um grande articulador político, foi agora no final com a Dilma Rousseff. Chegou lá, não conseguiu verter um voto. E segundo o que consta na internet, 24 deputados que contratou com ele o voto, não votou nele. Então ele não conseguiu converter um só voto para Dilma. Isso é que é o grande articulador político. Tá certo, meus amigos? Então, esta dupla provocou o maior estrago que podia acontecer numa economia de um país, eles provocaram. E sabe quem pagou essa conta, meus amigos? Aquelas pessoas que eles diziam que iam tomar conta, os pobres. Mais uma vez, é preciso compreender isso. Não é porque eu seja do Nordeste, esfomeado, tipo Lula, tipo Marina, que sabe como vai fazer para melhorar a situação do pobre. Eles não sabem como fazer, porque eles não sabem nada, são incompetentes, são ignorantes. Então não tem competência para isso. Precisa ter muita competência para fazer com que o país cresça e esse crescimento beneficie a todos. Isso é que é preciso. Agora, achar que um analfabeto, um incompetente, inexperiente como Lula e como a Marina pode resolver o problema da pobreza no Brasil, isto é um absurdo. Não é só dizer, eu também quero resolver o problema dos pobres do Brasil. Eu quero resolver todos os problemas do Brasil. Mas tenho capacidade para isso? Vamos ver se eu tenho capacidade para isso. Vamos pensar qual é a formação, qual é a experiência que as pessoas têm. Não pode simplesmente um boca-roto como Lula, que chamava todo mundo de corrupto e se tornou o maior corrupto do Brasil, achar que ele tinha o monopólio, né? O monopólio das medidas para resolver o problema dos pobres brasileiros. Isso é um absurdo, e deu no que deu. Quem está pagando isso é o pobre, que está muito mais pobre do que quando o Lula começou. O pobre está pior do que quando o Lula começou. São 13 anos jogados fora, é mais do que uma década perdida, essa década do Lula e Dilma. Tá certo, pessoal? Então vamos pensar porque o Brasil tem que se recuperar disso, o Brasil tem que crescer. E olha o perigo que vem aí, o perigo chama-se Marina Silva. Marina Silva é tão incompetente quanto Lula, ou mais ainda. Não é Marina Silva, não tem capacidade nenhuma de resolver o problema, nem o dela. Lembra-se que para criar o partido dela teve um problema grande porque ela não soube como criar. Ministra do Meio Ambiente não fez nada digno de registro. Então, como é que vamos novamente colocar uma pessoa que não tem formação, começou a estudar aos 16 anos, não tem formação adequada para isso, não tem experiência adequada para ser presidente do Brasil em pleno século XXI? Vamos ter que pensar, gente. Vem cá, educação não é importante? Conhecimento não é importante? Como é que vai pegar as pessoas que não têm uma formação educacional boa, são quase analfabetos, para serem dirigentes de um país em pleno século XXI? Isso é negar o papel da educação no país, da formação educacional no país. Tá certo? Não cometamos esse erro novamente. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.